Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o programa do estudo das obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, aqui novamente estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, demos continuidade ao capítulo 21, Espíritos Dementados, e estávamos comentando sobre o caso de uma senhora que o Alfredo, que está lá internada nesse posto de socorro, e o caso de uma senhora em que a sua aflição se deve ao fato, o medo que ela tem do marido perseguir as filhas, já que ela se ausentou de casa. Ela não acredita ela não sabe que está, não é que não acredita, ela não sabe que está desencarnada. Comentamos sobre isso, sobre a delicadeza que o espírito tem de conversar com ela, no caso aqui o Alfredo, e não dizer isso para ela, porque é uma verdade que ainda ela não suportaria, ia prejudicar o seu tratamento. Isso é uma análise feita de cada caso ser um caso, No plano espiritual aqui, os espíritos têm a condição de ter essa avaliação. E no tormento que ela está sofrendo, devido a esse medo que ela tem da perseguição do marido para com as filhas, ele a acalma, dizendo que ela tem que se fortalecer para que ela possa ajudar as filhas, se tranquilizando o seu espírito. Faz isso muito bem colocado, conversamos sobre isso, dizendo que a delicadeza e o tato que os espíritos têm de falar o que tem que ser feito sem falar a verdade, Isso aí realmente é um treinamento muito bom. E aí ela diz mais adiante que não sabe onde é que ela está, foi trazida a um recanto no fim do mundo, palavras dela, e para tratar de uma simples perda de sentidos. Quer dizer, ela deve ter algum infarto, algum desmaio, não sei o que houve, a gente não sabe, mas aí ela desencarna. Então, ela lembra da perda de sentidos e foi trazida para aquele local. E aí ele fala que ninguém está maltratando ela, que ela tem a calma e que os laços consanguíneos, mas são edificantes, são necessários, é claro, mas acima deles tem os laços da família universal, E que diz para ela que... Sabe o que eu lembrei agora? O Chico, quando chorou pela cunhada, o Emmanuel falou para ele, mas nunca vi você chorando pelas outras suas irmãs que estão aqui, a tal da família universal. Isso, que ele está dizendo. O Chico tinha uma cunhada e foi hospitalizado no manicômio. E aí ele estava chorando, não só por ela, mas porque ela tinha um filho, o irmão tinha desencarnado. Ele fala, mais engraçado, desde quando a dor do Xavier é maior que a dor do Silva, porque Xavier é a família dele, não é? E ele passa esse ensinamento para a gente, é o que ele está dizendo, você está muito preocupado só com a sua família, mas problema todo mundo tem, E a família universal? Aí agora eu lembrei dessa situação em que o Emmanuel deu um ensinamento para o Chico. Isso sobre aí. A família universal. É claro, um ensinamento para todos nós, Todos nós temos que treinar isso. É muito difícil, é claro. Por que é difícil? Pelo nosso egoísmo, que ainda é enorme, A gente brinca lá na nossa casa que nós temos o termômetro que mede a temperatura do corpo. Que normalmente a temperatura corporal é de 36 graus Celsius. Acima disso começa talvez um estado febril, 37, 38 e tal, e vai adiante. E nós temos também a temperatura do nosso egoísmo e do nosso orgulho, que é o nosso egoísmômetro. Nós demos esse nome, e o nosso orgulhômetro. Ele sobe cada dia, depois normaliza um pouco, então é assim. Mas nós temos que treinar. E aí mais adiante ele diz que, explica para ela, conversando com ela, acalmando, que muita gente suporta fardos mais pesados do que o dela
está suportando. E aí demos o exemplo do Jerônimo Mendonça, que foi um grande trabalhador espírita, dando exemplo de resignação, de trabalho para todos nós. Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, tem até tem um livro e tem muitas palestras deles no YouTube, né? Graças a Deus, a tecnologia sendo usada para o bem. Muitos exemplos. Ele convivia com Chico, conviveu com Divaldo e deu muitos exemplos para nós. Ele era tetraplégico, sentia muitas dores, tinha que ter um saco pesado no peito às vezes para poder dormir. E dizia que a grande felicidade para ele, perguntaram, ele falou, o que é felicidade para você? Ele respondeu, virar de lado, porque ele não conseguia. E trazia sempre alegria para aqueles que o visitavam, não é? Então está lá, Jerônimo Mendonça, um grande exemplo para nós. E mais adiante ele diz que para ela aprender a desfazer-se de aquisições passageiras, para ganhar os eternos bens. E essas aquisições passageiras, a gente nem chegou a comentar, mas essa questão das aquisições, o apego em demasia das aquisições passageiras é o que leva muitas vezes à questão da loucura. Porque os espíritos dizem para nós que nós temos essa loucura em nós no dia a dia, é que nós não demonstramos muitas vezes. No livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel comenta numa página muito boa chamada Alienação Mental. Só um trechinho, ele diz assim: enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. Então nós estamos no corpo, só que quando a gente desencarna, acabou o corpo. Quer dizer, acabou assim, né? Ele não tem mais esse corpo, esse escafandro. Nós nos demonstramos como realmente nós estamos. E aí a loucura transparece. Então ele fala aí desse apego, demasia, né? Aí, mais adiante, né, nós lemos mais um trechinho, né, Tereza? Ela não sorriu como os outros, porque esse detalhe, ela não sorriu como os outros. Ela se fechou depois da explicação, porque é aquilo, é o que a gente não gosta de ouvir, a verdade, muitas vezes, né? Ela se fechou na explicação, fez uma aparência sombria, né? Ele diz aqui, e se afastou pisando nos calcanhares. Os olhos fulgurantes de Cora, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Então ela saiu batendo os pés, né? E aí sem nenhuma pretensão de compreender aquilo que o Alfredo estava explicando. Foi aí que nós paramos e vamos dar continuidade. Qual é o parágrafo? 28. Parágrafo 28. Isso. Aí começa assim. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta: não posso atender a todos no momento. Então você vê que tinha muita gente ali, teve alguns casos que nós lemos e começaram os outros a querer reclamar alguma coisa. E esse seria a reclamação para falar. Aí ele diz que não podia atender no momento. Depois de amanhã, serão recebidos para explicações. E quando ele fala isso, é porque vai ser mesmo, tá, gente? Ele não fala assim como a gente, depois de amanhã eu falo só para despachar, não. Não é, não. É um compromisso. Quando eu estava lendo esse parágrafo, eu comecei a pensar, né, a importância da gente ouvir realmente as pessoas. E aí eu li uma historinha do Hilário Silva, que está no livro A Vida Escreve. E o capítulo é o 21 da segunda parte, a fala de cada um. E é muito interessante, apesar da pergunta aqui ter sido feita sobre o que os espíritos dizem numa reunião mediúnica, mas serve para todos nós quando fazemos um atendimento fraterno na casa espírita ou quando conversamos com alguém, né, que vem nos contar um problema. A gente realmente tem, como o Marco falou, ouvir a pessoa, não é só para despachar não, né? No caso aqui do Alfredo, ele realmente vai ouvir, porque ele precisa conhecer realmente o que é verdade e o que não é, porque daqui a pouco a gente vai ver que toda essa conversa desses três aqui não eram bem assim. Mas então, nessa página, o Hilário Silva conta que tem uma lenda hindu que prova a questão de você
realmente escutar o outro para saber se o que ele está falando é verdade. Ele conta que nessa lenda havia um homem que tinha um burro e ele estava passando fome na região e esse burro, ele não tinha mais comida muito para dar para o burro. Então o que ele resolveu fazer? Uma certa noite lá, apareceu um tigre morto. O que ele pensou? Eu vou disfarçar o meu burro com a pele do tigre e vou soltar ele nas pastagens dos vizinhos, porque aí todo mundo vai ficar com medo e não vai fazer nada com o animal e vai deixar ele assim vai comendo. E assim ele fez. Ele pegou a pele do tigre que apareceu morto, colocou, né, colocou no burro dele. E botou o burro para pastar. E o burro estava todo feliz, né? Toda noite comia, o burrinho estava engordando. Só que uma noite apareceram umas fêmeas, né? Vamos dizer, umas muares, né? Fêmeas. E ele começou a gritar, porque é o instinto, né, de reprodução. Ele queria namorar. Só que ele não era tigre, ele era burro e ele começou a uivar, né, a gritar como um burro grita. Quando os fazendeiros perceberam que aquilo tudo era uma mentira, mataram o burro, a paulada. E aí, mataram o burro, tiraram o couro do burro, coitado. E aí, o mentor que conta essa história lá na reunião disse assim: nome, forma, gesto, fama e autoridade são aspectos na pessoa, sem serem de modo algum a pessoa em si. Porque o moço lá era amigo do imperador, e daí, não é? Aí ele conclui: se vocês quiserem realmente conhecer benfeitores e malfeitores, sábios e ignorantes, sãos e doentes, encarnados e desencarnados, escutem com atenção a fala de cada um. E é o que o Alfredo vai fazer. Ele vai fazer tipo uma anamnese na conversa que ele vai ter com esses espíritos que, né, querem falar, querem contar a sua história. Só que ele não vai ficar preso ao discurso de cada um. Ele vai tentar ver, né, o que está por trás das palavras, porque o moço ali, não é? O primeiro moço, o seu Malaquias, ele estava achando que estava sendo prejudicado, estavam falando mal dele, e ele era uma pessoa, né, trabalhadora, ele tinha até pago ao moço lá, o cabo não sei o quê, para cuidar lá dos escravos dele. O outro, coitado, está sendo lesado pelos primos, conhece o imperador, o Visconde de Cairu está perseguindo ele. Essa senhora aqui está preocupada com o marido, que o marido vai perseguir as filhas, vai gastar o dinheiro todo. E daqui a pouco nós vamos começar a ver que o Alfredo realmente escutou cada um, a fala de cada um, porque ele vai dizer pra gente o que realmente está acontecendo. Aí por isso que eu lembrei da historinha do burro do tigre, não é? Porque ele aparentava ser um tigre, mas na realidade ele era um muar, ele era um burro. E quando a situação mais, né, que a vida mostrou lá pro burrinho, ele mostrou quem realmente era, o interesse pessoal dele, né? Como os espíritos dizem, que um dos grandes problemas nossos na encarnação é o interesse pessoal. É aí que nós começamos a ter mais problemas. Quando a gente só pensa na gente, né? O burrinho, no interesse pessoal dele lá de namorar. E aí descobriram, então, e é um recado para todos nós, que a gente tem que realmente tentar escutar a fala da pessoa e meditar no que realmente ela está dizendo, se é verdade, se não é, não é? A gente não tomar conclusões de uma hora para outra sem fazer uma meditação, uma pesquisa, não tomar partido.
Eu acho, não é Marco, eu acho que é o Raul que conta que uma vez uma pessoa foi para ele conversar e falou mal do marido, ou falou mal da esposa, e ele começou a ficar com raiva da pessoa. E depois ele viu, né, o espírito, acho que avisou ele. Ele conta, ele estava numa fila, depois de uma palestra, as pessoas iam conversar com ele, como é natural, e aí uma dessas pessoas chega para ele: Raul, está acontecendo isso, eu estou sendo vítima disso, se queixando. De um relacionamento. Do relacionamento do companheiro. E aí vem um espírito e fala assim: olha, é tudo mentira dele. É nada disso, é isso. E o Raul começa a julgar, pelo que o espírito está falando, acreditando no espírito, que está falando que o homem estava mentindo. Aí vem o Camilo, que é o guia: meu filho, o que você está fazendo? Meu irmão, mentalmente, é claro, né? Meu irmão, você não está vendo, está dizendo aqui outra. Meu filho, não se preocupe onde está a verdade, se preocupe em trazer a paz. Isso que você tem que escuta outro, porque é aquilo que a gente fala no cotidiano, né? A gente, em todos os casos, tem 3 verdades: a do lado B e a de Deus, que geralmente que é a certa. Não é que é a certa. Mas só um trecho, aproveitando, tem um trecho de Kardec no livro que é o Espiritismo, no capítulo 3, item 149, em que Kardec pergunta do gênero de morte se tem influência sobre o estado da alma. Tipo de morte se tem influência naquele estado da alma que vai ter. Na resposta, ele diz, no meio da resposta, ele fala assim: é um fenômeno quase constante, é a convicção do espírito de não estar morto. E tal ilusão pode durar vários meses ou até muitos anos. Nesse estado, a ele vai e vem, acreditando cuidar de seus negócios como se ainda estivesse nesse mundo, muito espantado porque ninguém lhe responde quando ele fala. Então, depois a resposta aumenta um pouco, mas está lá no livro O que é o Espiritismo, corroborando para nós o que nós estamos vendo aqui no livro Os Mensageiros. Esse estado de não saber que está morto pode durar vários anos, não é? E é um desequilíbrio que o espírito tem. Isso é devido, é o que o Alfredo explicou aqui, a questão do apego excessivo às coisas e tal, né? Então, o que Kardec vai falar mais adiante, né? Absorvido excessivamente pelos interesses materiais. E aí vem esse estado, cada caso é um caso, mas no estado da nossa amiga aqui é isso. Então a gente não sabe a história direito, ela está dizendo a história, a parte dela, a gente não sabe a realidade, né? Vamos saber daqui a pouco. Vamos saber. Então, continuando. Parágrafo 30. E voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. E a gente lembra de um trecho do livro Libertação, essa questão dele falar aqui, que enquanto encarnado é anormal. Você olha para a pessoa normal, mas não é. É a aparência que se toma fugindo da realidade. No livro Libertação, a gente tem aquele caso que, vez por outra, a gente cita aqui no programa, sobre a esposa do médico, muito bonita. O André Luiz descreve a beleza física dela. E ao dormir, ao deitar, ela desdobrada, que é o que acontece com todos nós, o perispírito dela se afasta do corpo e o André Luiz vê uma bruxa, ele fica espantado. Totalmente diferente daquilo que ela apresenta na sua naturalidade, na sua beleza física. Por que é assim? Porque a gente vê o comportamento dela. Lá no livro está descrito como ela é, que pessoa que ela é. Então, é a realidade da vida. Trazendo isso porque o Alfredo está falando, muito normal, ele diz que nos círculos carnais é muito normal a gente ver, mas muitas vezes a pessoa está à beira da loucura. E esse é uma linha muito tênue que os espíritos nos dizem, né? Porque é aquilo que ele diz no livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel nos fala assim, que enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. Então, muitas vezes, os desregramentos nossos, o que ele está dizendo? Não vão se repetir no nosso corpo. A pessoa normal e tal, mas
está havendo desregramento na alma, que vai transparecer depois de desencarnado. E ele continua mais um pouquinho. É assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagraram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. E aí mais adiante, assim, ele, lá no final ele diz assim, e a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. E ele diz mais adiante para a gente procurar divulgar sempre corretamente a doutrina espírita, porque isso vai esclarecer muita gente e vai ajudar. Então, o que o Alfredo, está colocando é que muitos comportamentos nossos no dia a dia, para nós, para a sociedade dos encarnados, é uma coisa normal. Você ser avarento, são algumas pessoas são cuidadosas com os seus bens materiais, ou você ser, no caso, você falar um pouco demais, é natural, a pessoa só está falando um pouco demais, a pessoa muito preocupada com dinheiro, coitada, ela é precavida, mas aos olhos dos espíritos superiores, se esse comportamento realmente extrapolar essa linha tênue do que é uma preocupação justa, vamos chegar ao mundo espiritual em desequilíbrio, que é o que o Alfredo está começando a explicar, tanto que o título do capítulo é Espíritos Dementados, então eles realmente estão como loucos, eles são considerados atormentados psíquicos, porque o comportamento deles, e ele vai até continuar aqui explicando melhor, dizendo que eles eram pessoas, enquanto encarnadas, que estavam muito preocupadas com problemas, que ele vai falar, inferiores. O comportamento deles fazia não só mal a si mesmos, mas fazia mal aos outros também. Quando desencarnam, foi o que o Marco leu ali no livro Religião dos Espíritos. Quando desencarnar, todo esse comportamento inferior, porque na realidade eles estavam se auto-obsediando, vamos dizer assim, e acabaram lesionando o próprio perispírito, a casa mental deles se perturbou. Então aqui, o que nos parece normal, quando chegarmos no mundo espiritual, vamos ver muitas coisas que aqui seria normal demais, acontecer. Chegando lá, é um desequilíbrio muito grande da alma. Quando a Teresa fala preocupação com dinheiro, não é que não é para ter, é para ter. A gente tem responsabilidade, a gente procura ganhar dinheiro para ter uma vida mais confortável. Isso é natural, não é isso que os espíritos recomendam para a gente. O problema que ele está dizendo aqui, ele fala de excessivo, ele usa essa palavra aqui. Então, é só pensar naquela situação de juntar, mais nada. A vida só se resume nisso, e nisso. Quando desencarnar, vai querer continuar. O avô do André Luiz é um exemplo disso no livro No Mundo Maior. Ele está lá catando lama e se transformando entre aspas, que ele vê ouro. Então ele está naquele inferno dele ali, não é? Vai ser retratado, mas é o que o Emmanuel diz ali nessa página que a gente leu. Criança provavelmente vai receber, vai ser um anjo triste, uma criança daquela doente, naquela situação que ele provocou. Então é isso o ensinamento, é esse que a gente conversou, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho dispensado, lembrando hoje que continuamos estudando o capítulo 21 do livro Os Mensageiros. Muita paz. Deus abençoe a todos, a paz do Cristo. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.